E aí, beleza? E aí, tudo bem? Eu sou o Seba. E eu sou o Rômulo Mafra. Nós somos 15 minutos à esquerda. Hoje o nosso tema será mansplaining. O que é mansplaining? O que é esse tal de mansplaining que as mulheres falam tanto, que as feministas falam tanto? E ela foi uma sugestão da nossa telespectadora Josimara Nogueira. Valeu, que Josimara, obrigado. deu a ideia de a gente fazer sobre esse tema que está atual, tem bastante gente falando sobre o tema e acho que cada vez mais vai ser falado sobre isso. É isso aí, vamos lá. O mansplaining, ele não é apenas uma interrupção. Não é só interromper a mulher. O mansplaining, ele é quando tu tentas explicar pra mulher, achando que ela não sabe nada, que tu é o cara, que tu manja tudo, que o teu conhecimento sobre o assunto é maior do que o dela. Esse é o mansplaining. Não é só o interromper a mulher. É o achar realmente numa conversa, seja ela qual assunto for, que tu sabe mais com ela. E hoje nós vamos fazer isso do ponto de vista nosso dos homens, porque nós não temos como falar isso das mulheres, do ponto de vista das mulheres. Como é que elas se sentem, se elas acham um saco, mas nós não vamos tentar falar sobre isso, nós vamos falar assim, como é que nós homens podemos não fazer isso, evitar de fazer isso. Como a gente pode deixar de ser cuzão e ser macho escroto? E não é fácil, né? Que a gente é uma cultura que vem desde pequeno, que a gente via os nossos pais, tios, avós fazendo, e a gente acaba introjetando esse... E é inconsciente, chega a ser Sim, inconsciente, claro, né, cara? Tá impregnado na gente de um jeito que a gente nem percebe. E hoje nós vamos tentar dar uma dica aí pra ver se a gente cai um pouco, cai a ficha, abre o olho, fica ligado e deixa de ser otário, beleza? Mansplaining é quando o homem vai falar com a mulher sobre um assunto que ela domina, que ela sabe, mas que a gente acha que ela não sabe nada. Por exemplo, feminismo. Feminismo é um assunto que a mulher tem o seu domínio, ou é pra ter o seu domínio, claro. A mulher sabe o que é do feminismo. Não adianta querer o homem chegar lá e falar, querer uma feminista, encontrar uma feminista e falar: ó, moça, o feminismo devia ser assim, o feminismo devia ser assado, o feminismo devia ser desse jeito. Ah, não, vocês são muito assim, vocês são muito assados, tem que pegar leves, tem que pegar pesado. A gente não tem que falar isso sobre elas, porque esse é um assunto delas, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, beleza? E aí o mansplaining é o cara querer explicar pra mulher. Aliás, tu sabe qual é a tradução do mansplaining? O homem explica. Homem explica, né? Que seria uma tradução que está se tentando... No Brasil ficou uma coisa meio tosca, que é tipo explicomem. Explicomem. Na verdade, o Brasil tem um termo chamado explicomem, mas é estranho assim, né? É estranho. Apesar que mansplaining também é um termo em inglês complicado, mas parece que é o que pegou. Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar mais. E também assim, a gente já tá tão enfiando coisa americanizada na gente. Eu tô enfiando até a base. Não, na base não vão enfiar mais. A base americana já não vem mais, parece. Mas nós estamos tão assim, então, bicho, vamos falar mansplaining que a gente sabe o que é, né? Então, assim, outro exemplo, por exemplo, tu vai querer explicar pra mulher as vantagens e desvantagens de ser mãe. A mulher sabe o que é ser mãe, sabe quais as desvantagens de ser mãe. Então não adianta tu, cara, o machão escroto, querer chegar lá, olha... A vantagem de ser mãe é essa. A desvantagem de ser mãe é essa. Você deveria se comportar assim, você deveria ser uma mãe assada. Ou falar sobre a menstruação, porque o cara já namorou 50 mulheres que tinham menstruação. Não, mas eu sei. Não, aquela lá não sentia nada. Como é que tu sei se é mimimi, guria? Tá louca? Isso é frescura. Pode fazer isso, porque funciona, eu entendo. Não, e assim, dizer que cada mulher sente diferente a fase da menstruação. E, bicho, a gente não menstrua. Pois é. A gente não pode querer falar de algo que a gente não sabe. Claro, a gente viu, teve a mãe, teve as namoradas, as esposas, mas cada uma e a gente tem que respeitar o que cada uma tá sentindo. A gente vive na gravidade, né? Nem por isso a gente entende ela perfeitamente. E agora nós vamos dar umas dicas aí que nós preparamos, especialmente para você, meu querido macho escroto. A primeira dica é sempre conversar no mesmo tom e altura. Como funciona isso? Não exagerar, você tem que falar com a mulher como você falaria com um homem. Não exagerar no tom, um tom professoral, um tom superior, com ar de autoridade, que você não falaria com outro homem. É o mínimo tom de respeito, cara. Uma conversa normal, uma conversa comum. Tu vai chegar com a mulher, conversar com a mulher, conversa normalmente. Tu, como homem, tem essa desvantagem que nós temos historicamente impregnados desse machismo, e a gente acha que quando tá conversando com uma mulher, ela é um ser inferior, que a gente não precisa falar com ela com atenção, com calma. Carinho. E aí não, tem que ficar falando com ela, impondo. Não, mas tu é contra. Tu, não, tá errada. Deixa eu te explicar direitinho. Não é assim, pô. Não, vamos maneirar. Não estás conversando sobre futebol lá com o boteco copo sujo que tu vai lá no teu feirinho lá. Até as palavras que se usam, os diminutivos, queridinha, não, docinho.
Não, gente, usa como se fosse falando com um amigo ou um homem que você vai respeitar. Você não vai chamar pelo diminutivo, né? O carinha. Ninguém vai falar, ô carinha, não. Tu sabe que isso é desrespeitoso e o cara não vai gostar. Então use a mesma regra para mulher. Beleza? Segunda dica. Sempre quando tu for, olha só, presta atenção. Quando tu for conversar com uma mulher, sobre qualquer assunto que for, mesmo que tu seja o cara naquele assunto, conversa com ela sempre partindo do princípio de que ela também sabe. Sim, não vai achar que porque tu é um especialista, porque às vezes a gente sabe de um assunto, mas acha que ela não sabe por ser mulher. Esse que é o problema. A gente pensa que não, como ela é mulher, eu vou dar uma aula pra ela. Não, cara, acha que talvez ela saiba do mesmo assunto, talvez ela seja uma especialista em design gráfico, tu acha que ou ela é um especialista em carro, como tem mulher que manja muito mais de carro do que eu sei. Aliás, eu não sei nada, eu sou motorista e digo, eu não sei nada sobre carro praticamente. E às vezes tem mulher que sabe muito mais do que eu. Então assim, independente de qualquer assunto, não só se tu fosse especialista. Qualquer assunto, cara. Conversa de boa. Ah, vou conversar sobre cinema. Tô lá num barzinho, vou cantar lá, dar uma chavecada lá na mulher e vou falar sobre cinema, falar sobre livro. Cara, não parte do princípio de que ela não sabe nada. Conversa já pensando assim, ó. Não, ela manja, então eu vou tratá-la com equidade, vou tratá-la com respeito, eu vou querer ouvir porque ela tem conteúdo pra dizer. Essa é a segunda dica, não seja cuzão, hein? Terceira dica, não ofereça opinião pra ela quando não for solicitado. É simples. Cara, é a coisa mais chata que tem. Não é chato pra ti quando tu não pede opinião de ninguém sobre nenhum assunto numa conversa e vem um cara lá, ou alguém chegar e se mete dando opinião que não foi pedida? E por que nós vamos achar que as mulheres vão gostar disso? Inclusive, quando o homem chega pra chavecar, né, fala da roupa, olha que roupa linda que você está hoje, hein? Porra, o cara nem conhece a mulher e chega falando essas coisas. Cara, eu não entendo, eu sou péssimo nisso, sempre fui péssimo. Ela não perguntou tua opinião de roupa, não perguntou da opinião do corpo, não perguntou nada. Maquiagem, se ela tá bonita hoje ou não tá, se ela tá bonita sempre. Mas assim, ó, isso ainda tem uma outra questão que a gente podia dividir esse programa em outras partes, que tem muito a ver com um lance, um nome chamado consentimento, que é uma outra história. Mas se a gente for pegar agora a questão desse negócio de não ser convidado, isso já entra no assunto. Mas assim, cara, se tu tá conversando sobre literatura, ou tá as mulheres conversando, ou tem outro casal conversando, ou tá uma mulher interlocutando contigo, não seja cuzão, não seja chato, não seja xarope, não queira ficar dando palpite, não queira ficar dando opinião se tu não for chamado, cara. Deixa ela falar o famoso assim, ó, o que tu acha? Isso. O que tu pensa sobre o assunto? Ó, uma outra dica pra conversa rolar legal, pra conversa ser boa, pra ser tudo tranquilo, é o seguinte, cara. Não interrompa a mulher. Deixa espaço pra ela. Interagir. Isso. Deixa ela falar. Deixa ela concluir uma ideia. Eu faço isso aqui como eu tô fazendo agora. É? Né? Verdade. Parar a pessoa. É que eu fiz agora, eu não vou fazer. Continua. Não, mas é isso. Então assim, ó, não interrompa ela, deixa ela conversar. Tu tá falando sobre astronomia com a mulher, por exemplo, e a mulher tá falando sobre buraco negro. Aí quando ela começar a falar, o buraco negro, tu já vai lá. Não, mas o buraco negro foi descoberto pelo não sei quem, não sei quando. Cara, pensa como isso é chato, cara. Tu tá falando uma coisa e a pessoa não deixa tu terminar o assunto. Às vezes, e com a mulher parece que é pior, né? Sim, claro. Aí não deixa nem deixar ela dar a introdução. Sim, já quer mostrar como ele sabe mais do que ela. Isso é uma merda. Vamos dizer, é real, porque é chato pra caramba. Aí tu interrompe ela toda hora, tu não deixa ela conversar, cara, não deixa interagir. É um monólogo. Daqui a pouco a mulher tá ali olhando pro lado, tá olhando no relógio, pedindo pelo amor de Deus, alguém me salvar aqui. E tu tá já se achando o rei da cocada preta, tá dizendo, achando que tá agradando na paradinha. Beleza? Essa é outra dica, cara. Presta atenção, fica ligado, hein? Beleza. Sétimo, se você é especialista no assunto, pelo amor de Deus, demonstre com inteligência os seus argumentos. Aliás, fale com argumentos plausíveis, fale direito, não seja desrespeitoso querendo mostrar que tu é mais inteligente que ela. Porque assim, cara, se tu é inteligente, vamos supor que tu é especialista em alguma coisa, não é porque tu é especialista que tu vai querer chegar com os 4 pés na cara da guria falando, enfiando goela abaixo. Com um tom mais agressivo, com um tom mais arrogante, com um tom mais boçal. Cara, demonstra que tu é inteligente com teus argumentos, elabora bem a ideia, conversa direitinho, pergunta pra ela o que ela achou. Se ela tiver uma opinião diversa, uma opinião contrária, sim. Mas calma aí, vamos pensar o seguinte, olha o outro ponto de vista.
E é o argumento que vai resolver, cara, que vai dizer que tu é inteligente ou não. E outra coisa também, né? A gente tem uma mania, nós homens, que a gente desde pequenininho nasce querendo provar que nós somos os melhores em tudo. Sim, claro. E aí quando chega numa conversa, por mais simples que seja, a gente quer demonstrar que a gente é mais inteligente também. Sim. E com a mulher isso se multiplica. É um King Kong, né? É. A gente parece que tá o King Kong falando com uma formiguinha. Sim, claro, assim. porque a gente acha que com isso a gente conquista, né? É. É um modo que foi ensinado, é cultural, de que a gente se mostra superior a ela e vai conquistar a mulher com esse... Com esse gestual Sim. do mundo animal. as pernas. Se abrido. Abriu, igual um pavão. Igual um pavão. Que nós vamos chegar, ô moça. E aquilo, a gente acha que a nossa cabeça, a guria vai ficar assim. Ai, Meu lindo. Deus, que lindo. Essa é a expectativa, tá? Olha como ele é. Meu Deus, ele sabe o que se impor, sabe conversar. Como é que é a realidade? Mulher acha que é um... Porra, idiota, que saco esse cara. babaca. Meu, que cuzão, o que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus? Vem aqui, vem alguém me salvar. Por que eu sou... Ai, viva o feminismo que me ajudou a ter que ser crítica com essas coisas, a não cair nesse mimimi. Beleza? Essa é uma outra dica, cara. Assim, de boa, argumentação. Tá no argumento, a inteligência tá no argumento, beleza? Então assim, ó, só pode sacar, só pra ressaltar. Quando tu estiver sendo assim, cara, acredita, ela tá pensando assim, ó, que bicho chato. Que xarope. Essa é a única coisa que passa na cabeça dela, beleza? Cara, outra coisa, muito mansplaining acontece no dia a dia porque a gente não ouve Sim. o que a mulher tá falando. A gente quer que ela ouça, que ela Sim. nos ouça, a gente faz questão de firmar isso através do gesto, através do tom de voz, pra ver se prende ela de alguma forma. Mas quando ela vai falar, aí a gente olha pro lado. Não, a gente já tá pensando o que vai falar, a gente não tá escutando o que ela tá dizendo. Ela tá falando e a gente tá pensando, não, mas eu vou rebater isso aqui e aquilo lá, eu vou melhorar o que eu falei com outra coisa. E ela falando. E tu não tá nem aí pro que ela falou. Aí às vezes tu vai repetir, tu vai falar uma coisa que ela já falou, porra, aí ela fica assim. Não, é bem isso. Aí tu tá falando, mas é verdade. A guria começa a falar, tu já começa a maquinar qual vai ser a tua próxima Vai fala. ser a próxima fala que vai ser a fala que vai matar a pau ali, Não, ela vai se essa apaixonar. Não, meu Deus, a guria, depois que eu der essa fala, meu Deus, ela vai se ajoelhar aqui, vai pegar um E ela canudinho falando e fazer como ela isso. sabe do assunto, parará, dando a explicação dela e tu nem aí pra isso. Só olhando pra ela e pensando, ou pensando, meu, como ela é bonita. Tem isso também. Tem isso também, né, cara? Verdade, verdade. Fica, meu, ela é linda. A guria Eu tá vou pegar ela falando. hoje. É bem isso mesmo, a gente fala. Daí quando a guria vai falar, A gente já viaja em outra você tá coisa. imaginando ela no motel, ela na cama, casado com tirando ela, a sei roupa lá. dela, casado, meu Deus, fazendo selfie. Ah, E ela isso que era outra feliz. coisa. Fazendo selfie, ela feliz da vida, falando para as amigas que foi massa com a gente. Aham. Aí quando a guria dá o espaço, que ela pergunta, o que tu acha? Aí tu faz, olha, eu acho isso. Aí ela acabou. Ela acabou de falar isso. Assim, não, ou ele fala uma coisa contrária. Ou que uma nem se coisa tocou. viajou na maionese, né, cara? Mas assim, olha só que viagem, mas realmente é assim, cara. Sim. Isso acontece também porque é justamente isso que nós falamos antes, nós estamos impregnados disso. Então a gente não dá atenção devida. Quando tu for ouvir a mulher, cara, ouça com atenção. De verdade mesmo. Imagina que estás aprendendo. É legal ter essa ideia. Sim, sim. Isso, pô, tu queres absorver conhecimento, bacana, vai lá e ouve. E aí tu olha pra ela, legal tu olhar pra ela saber que tu tá prestando atenção. Pra tu fazer... Cara, não é pra fazer assim, é só por obrigação. Tem que chegar de boa mesmo. Fazer assim, cara, realmente, discordo, concordo. São essas vantagens de fazer. Então preste atenção nisso, beleza? Cara, é o seguinte, assim, ó. Então a gente falou algumas coisas, algumas dicas. Claro, isso aqui é tudo superficial, tudo muito rápido e vupt. Mas olha só, tu entendes por que é importante o feminismo também pra nós? Sim. Percebe que a gente tem que parar de ser cujão também e achar que o feminismo é um bando de mulher falando mimimi? Percebe como é importante elas levantarem essa bandeira, né? Elas querem respeito, gente. Só respeito, igualdade ali na questão de trabalho, de direitos, igual os homens estando na mesma profissão, né? Aí tu imagina o seguinte, cara. Agora eu fico pensando, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos, essas dicas, seria útil para qualquer conversa. Sim, qualquer Com conversa. qualquer pessoa. Até com a mãe da gente. Com a mãe da gente, cara. A tia. Na família, com a irmã, com a namorada. Isso. Agora tu imagina o seguinte. Precisou as mulheres se levantarem, precisou as mulheres erguerem a voz para sacar, para a gente perceber de alguma forma
que isso era ruim, que isso era negativo, que Era tinha, errado, né? era errado. A gente aprendeu errado, cresceu aprendendo errado. Há quantas centenas de anos isso vem acontecendo? Então assim, ó, vamos agradecer as mulheres pelo feminismo, porque ela nos ajuda a sermos pessoas melhores no convivência no dia a dia. Mesmo que haja os exageros, que é normal que quando a gente está lutando aconteça exageros. Quando eu participei já de greves, por exemplo, acontece, é normal. Sei que tem gente que exagera, tem gente que está ali para equilibrar. Temos que ver o equilíbrio do debate, da luta, inclusive da luta. E outra coisa, agora que tu falasse isso, eu vou lembrar. Se a gente acha que no feminismo tem isso ou tem aquilo, cara, cabe a elas discutirem isso, tomarem a frente disso e resolverem isso. Se tá bom, se não tá bom, tá bom. Se existem as separações dentro de ideias dentro do feminismo, cara, não somos nós que vamos se meter para dizer o homem que vai achar, vai explicar e vai dizer o que está certo. Cabe a elas resolverem isso, cabe a elas analisarem isso. E o que a gente pode fazer, com o nosso único papel de homem nesse termo todo, nessa luta toda do feminismo, eu penso que assim, o nosso único papel é desconstruir o machismo que existe em nós. Isso. Respeitar elas, ver que a gente errou, está errado há muitos séculos. Por isso quando elas dizem assim, que todo homem é macho, todo homem já foi, Sim, é porque claro. Nós fomos de alguma forma desde a infância. E ainda somos. E ainda somos. Então assim, e para de falar que a mulher tá com mimimi, que feminismo é mimimi, que coisa. Vamos agradecer a ela. E outra coisa, vamos prestar atenção quando elas estiverem falando nos temas importantes, porque quem vai ganhar são todos, cara. É, a sociedade inteira. Né? E nós vamos deixar de ser menos cuzão, menos xaropão, e vamos deixar pro futuro aí uma coisa boa pra nós, beleza? Então é o seguinte, estamos encerrando por aqui hoje. Obrigado pelos comentários, obrigado por quem curte, por quem compartilha, por quem está nos ajudando. Quem assinou o canal, que está deixando os comentários, como a Josimara Nogueira que deu essa sugestão de pauta. Bem legal, né? É isso aí. Então é o seguinte, obrigado, continue assim. Ó, eu preparo, hein? Logo nós vamos ter um programa especial sobre educação de 30 minutos, porque nós vamos falar com um professor aqui convidado e vai ser um tema mais longo. Vamos preparando aí. Até semana que vem, então. Beleza? Valeu? Valeu. Falou, moleque!